Olá, pessoal. Eu sou a Mônica Miller, da Miller Connect. Estamos aí resolvendo, né, as questões da banca IBAN da prova do dia 19 de outubro de Arraial do Cabo, ok? Essa prova é de língua portuguesa de docente 2. Vamos resolver. Bom, questão 1. Lembrando que tem um texto, né, longo. Eu tentei colocar os parágrafos aqui para a gente conseguir resolver, mas o texto inteiro fica muito longo o vídeo, tá? Em relação ao tema discutido no texto, a pergunta feita no título aponta para um contexto atual de. Então, qual é o título? Coloquei aqui embaixo: quem controla a nossa memória? Se você pegar um texto, né, com um título desse, quem controla a nossa memória, ele vai te levar, né, a quê? Letra A, você vai entender que é uma necessidade de precaução, que é uma diversidade de informação, que é um compromisso de retaliação ou é um excesso de regulamentação. Se alguém diz que alguém controla a nossa memória, eu vou me sentir como, né? Eu acho que a gente vai se sentir meio com medo, né? Poxa, como assim controlam a nossa memória, né? Então, gente, essa questão, a resposta é a letra A, tá? Necessidade de precaução, né? Se alguém controla a nossa memória, a gente precisa saber o que fazer para não controlarem a nossa memória, ok? Então, gera aí uma necessidade de cuidado, tá? Em relação a isso. E aí, acertou na prova? Vamos lá. Questão 2. Tanto o título quanto a primeira frase do texto, que eu coloquei aqui embaixo, contém um pronome possessivo. Pronomes possessivos: meu, minha, seu, sua, né, nosso, nossa, né? Esses dois pronomes se caracterizam pelos seguintes elementos. Gente, eu achei essa questão assim um pouquinho confusa, né? Mas a gente chega à resposta. Vamos lá. Quem controla a nossa memória é o título, né? E o parágrafo diz aqui: minha investigação acadêmica buscou entender como as ferramentas de inteligência artificial, IA, influenciam o comportamento humano. Então, quais são os pronomes possessivos, né? Aqui no título a gente tem o nossa e no parágrafo a gente começa com o pronome possessivo que é minha, ok? Nossa e minha. Nossa dá ideia de quê, gente? De várias coisas. Nossa é o pronome possessivo referente aí à terceira pessoa do plural, né? Não, primeira pessoa do plural, desculpa, que é o nós, tá? Primeira pessoa do plural. Então vamos lá. Esses pronomes se caracterizam pelos seguintes elementos: a mesma pessoa do discurso. Aí a gente já não já poderia prestar atenção mesmo sem ler aí o final, né? Que não é a mesma pessoa do discurso, né? No minha a gente tem eu e no nosso a gente tem o nós. Então não é a mesma pessoa do discurso. Então aqui a gente já poderia eliminar. B. Diferentes pessoas do discurso? Certo. Mesma desinência de número? Vamos pensar. Mesma desinência de número quer dizer o quê, gente? Número. Número é o que dá a ideia aí de plural e singular, certo? Vamos lá. Letra C. Mesma quantidade de possuidores, diferentes quantidades possuídas de coisas. Então, vamos lá. Mesma quantidade de possuidores. Quem que possui? O nossa, né? Nossa, que eu estou incluído nesse nossa, que é eu e eles, nossa, ou eu e ele, né? Nossa memória. A memória de quem? A nossa memória. E minha investigação acadêmica buscou entender como as ferramentas. Então, gente, ó, nós, né? Nossa. Nossa dá ideia de uma coisa ou de várias coisas. Vamos para a próxima. D. Diferentes quantidades de possuidores e mesma quantidade de coisas possuídas. Então quando eu falo diferente de quantidade de possuidores,
eu tenho, né, um e tenho vários. No caso do nossa, né, a nossa memória, a memória de nós, né? Então são várias pessoas. E minha investigação, minha, quem investigou? Fomos nós? Não, fui eu, uma pessoa. Então, a resposta correta dessa questão é a letra D. Diferentes quantidades de possuidores, né? No nosso são vários, no minha sou eu, um só. Mesma quantidade de coisas possuídas, sim, né? Nossa memória e minha investigação, ok? Porque o nosso, cada um tem uma memória, né? E digamos assim. Então, nossa memória é uma coisa que cada um possui, do nossa. E minha investigação é uma coisa só que eu possuo, minha investigação. Singular, ok? Espero que vocês tenham entendido. Essa daí foi meio confusa, né? Questão 3. O que descobri foi alarmante. Imagens geradas por IA estavam repletas de estereótipos quando retratavam grupos historicamente marginalizados, como mulheres, pessoas com deficiência, LGBTQIA+, e não brancos. Isso estava no primeiro parágrafo, tá? As duas frases presentes no trecho acima articulam as seguintes formulações respectivamente. Quais são as duas frases que a gente tem? O que descobri foi alarmante, né? Pontinho final, acabou a frase. Essa foi a primeira frase. E imagens geradas por IA estavam repletas de estereótipos quando retratavam grupos historicamente marginalizados. Segunda frase, tá? Então, o que ela articula, né? O que ela traz pra gente? Vamos lá. A primeira frase, né? O que descobri foi alarmante. É uma causa? Eu vou analisar só a frase 1 agora, tá? É uma declaração? Eu estou declarando que eu descobri foi alarmante? Opa, pode ser declaração. Vamos fazer uma bolinha aqui que a gente vai voltar. C, argumento e contra-argumento. O que descobri foi alarmante é um argumento? Não é um argumento, né? E D, particularização e generalização. É como se eu estivesse partindo do em relação a mim e depois generalizando, ok? Ou pegando apenas um item e depois generalizando. Então, também não foi isso que aconteceu, né? O que aconteceu aqui, gente, na frase 1, a pessoa declarou: o que descobri foi alarmante. E justificou. Imagens geradas por IA estavam repletas de estereótipos, né? Então, após o tempo que ele declarou, em seguida ele justificou, ok? Resposta certa, letra B, batendo aí com o gabarito que foi liberado pela banca, tá? Questão 4. O terceiro parágrafo, em relação às ideias contidas no segundo parágrafo, tem a função de apresentar uma. Então, o que eu trouxe, né? Um parágrafo grande, a gente vai ler junto, mas a gente tem lá, ó, as opções. A gente fica de olho lá, o que parece pra gente? Uma gradação, uma conclusão, uma comparação ou uma exemplificação? Bom, eu trouxe aqui, né, o parágrafo para a gente poder analisar junto. No começo de 2024, durante o Super Bowl, a cantora Alicia Keys desafinou em sua apresentação enquanto cantava If I Ain't Got You. No dia seguinte, a versão oficial do vídeo havia sido corrigida. Quem não gravou o evento ao vivo não encontrará o erro original. Esse episódio pode parecer banal, mas mostra como os registros podem ser alterados ou apagados, criando uma história oficial que não corresponde à realidade. Se um erro em um show pode ser apagado, o que impediria que registros históricos e culturais fossem modificados? Quem decide o que é real? Quem controla a verdade? Então, quem leu aí o primeiro parágrafo do texto vai observar que segundo parágrafo, né? Quem leu o segundo. O terceiro parágrafo, gente, vai trazer um exemplo daquilo que ele falou no segundo, tá? Então, é uma exemplificação. Letra D, tá? Não é uma gradação, para ser uma gradação teria que estar aí aumentando, né? Conclusão, ele não está concluindo, ele está explicando, exemplificando. Comparação, ele não está comparando, tá? Então, é uma exemplificação, ok? Batendo também com o gabarito da IBAN.
Questão 5. Ferramentas do estilo Wikipédia, que tinham o objetivo inicial de democratizar a informação, mostram como dados digitalizados podem estar cheios de informações equivocadas. Quinto parágrafo. Essa questão era aquela 25 e 26, que a 25 utilizava e a 26 também, esse mesmo parágrafo, né? O quinto parágrafo. A frase citada é um período com o seguinte número de orações. Gente, e aí? Quantas orações tem nesse trecho, nesse parágrafo? Bom, pessoal, vamos lá. Então, o que ele quer saber aqui, né? Quer saber quantas orações tem. Então, a gente percebe aqui, ó, já tá aqui marcadinho, né? Não tá. Nós temos aqui 3 orações, tá? Lá no gabarito, gente, eu acho que tá a letra C. Mas se a gente for analisar, presta atenção. Ferramentas do estilo Wikipédia, aqui não é uma oração, apesar de estar separado por vírgula. Por quê? Para ser uma oração, precisa ter um verbo. O núcleo da oração, né, precisa ter um verbo. Ó, ferramentas do estilo Wikipédia, que tinha o objetivo inicial de democratizar a informação, é uma oração, tá? Mostram como dados digitalizados podem. Não, podem não, desculpa. Mostram como dados utilizados podem estar cheios de informações equivocadas, tá? Porque aqui a gente tem um podem estar, né? Ó, podem estar, tá? Aqui, ferramentas do estilo Wikipédia que tinha o objetivo inicial de democratizar a informação, mostram como os dados digitalizados, verbo mostrar, podem estar cheios de informações equivocadas, tá? Então, é um período com 3 orações, tá? Daí vocês olham direitinho o gabarito, senão cabe recurso, tá? Se eu não me engano, tá letra C. Letra C seriam 4. Pra gente ter 4, ferramentas do estilo Wikipédia tinha que ser uma oração, mas não é, porque vocês percebem que não tem verbo, tá? Vamos seguir. 6. Ferramentas do estilo Wikipédia, que tinham o objetivo inicial de democratizar a informação, mostram como dados digitalizados podem estar cheios de informações equivocadas. A gente usa o mesmo trecho, né, que é o quinto parágrafo, que é 26. A palavra como, cadê o como aqui? Como, eu acho que para vocês não fica legal quando eu pinto de amarelo, né? Aqui, como introduz uma oração subordinada com a seguinte classificação. O que é uma oração subordinada? É uma oração que depende de outra para ter sentido, ok? Então, a gente vai ter aqui um aposto, né, que tinha o objetivo inicial de democratizar a informação, porque ele está explicando, né, o que são as ferramentas, qual era a função das ferramentas do estilo Wikipédia. Então a gente fica. Ferramentas do estilo Wikipédia mostram como dados digitalizados podem estar cheios de informações equivocadas. Tá? Então isso nos traz aí uma oração subordinada, porque a gente se fala só ferramentas do estilo Wikipédia, não sei o que a pessoa quer dizer, então eu preciso de complementar, né? Então a gente continua. Adverbial comparativa, vocês acham que ela está sendo comparada, apesar de ter aqui o como? O como aqui está no sentido de comparação? Não, né? Adverbial conformativa, conforme. Caberia aqui um conforme, ó. Ferramentas do estilo Wikipédia mostram conforme dados, também não tem nada a ver, né? Substantivo objetiva direta, aí a gente vai perguntar para o verbo mostrar, mostram. Quem mostra, mostra alguma coisa. Se mostra alguma coisa, não tem preposição. Então, não é uma objetiva indireta, como diz a letra D, e vai ser sim uma objetiva direta, certo? Mostram o quê? Como dados digitalizados podem estar cheios de informações equivocadas, tá? Então, a resposta correta é a letra C, substantiva objetiva direta. Questão 7.
O apagamento pela IA também envolve manipulações intencionais por governos autoritários ou corporações. Aí está lá marcadinho na prova, criando registros que promovem interesses políticos ou econômicos. Sexto parágrafo. A oração sublinhada, que está em forma reduzida de gerúndio, poderia ser substituída sem prejuízo para o seu sentido original pela seguinte oração desenvolvida. É um clássico dos concursos, né? A gente tem que substituir por termos que não saiam do sentido, né? Que não tirem a frase do sentido. Vamos lá. Se eu colocar aqui, ó, vamos lá. Criando registros que promovem interesses políticos ou econômicos. Eu colocasse, o apagamento pela IA também envolve manipulações intencionais por governos autoritários ou corporações, caso crie registros que promovem interesse político. Não tem nada a ver, né? Caso é se acontecesse. E aqui aconteceu, eles estão criando registros. B. O apagamento pela IA também envolve manipulações internacionais por governos autoritários ou corporações, porque cria registros que promovem interesses políticos ou econômicos. Opa, vou marcar minha bolinha aqui do lado da B, porque eu acho que essa aqui é a mais correta. C. Embora crie registros. Vamos lá. O apagamento pela IA também envolve manipulações intencionais por governos autoritários ou corporações, embora criem registros. Embora parece que a gente está contradizendo, né? E não, a gente está explicando, ok? E o último, entretanto, cria registros. O entretanto também é como a gente diz uma coisa numa oração anterior e a gente faz aí um inverso, né? Embora, tipo, eu vou à praia embora esteja chovendo, né? Tipo, eu não deveria ir à praia porque tá chovendo, mas eu vou assim mesmo. Então, o embora cabe, né? Então, não é o caso aqui. Entretanto, cria registros. O entretanto, gente, mais ou menos no sentido do embora, né? Porque entretanto cria registros, é como se eu estivesse falando uma coisa ao contrário, né? Então não é isso. Então a nossa resposta só pode ser a letra B, né? Não é difícil, mas na nossa cabeça, na hora do nervosismo, a gente imagina que a gente não sabe, né? Não, não deve ser isso. Mas a gente, ó, foi simples essa. 8. Mais uma que eu trouxe aqui o trecho, tá? Pra gente ler. Vamos lá. O episódio relatado no 7º parágrafo reitera outras passagens do texto em que certo uso recente da IA pode ser caracterizado como. Então, as respostas que eu tenho aqui é arbitrário, contraditório, fragmentado ou discriminatório, tá? Vamos ler o parágrafo. Stephanie Jenkins é uma artista que cria representações de mulheres negras em sistemas de IA. Recentemente, no jornal americano The New York Times, ela questionou porque a palavra escravo não podia ser usada por uma ferramenta generativa. Para atenuar preconceitos raciais e imagens ofensivas, algumas empresas passaram a proibir certas palavras nas entradas de texto submetidas a geradores, como escravo e fascista. O que Jenkins propõe ecoa o conceito de apagamento pela IA. O que essa tecnologia está fazendo com a história? Podemos ver que alguém está tentando corrigir o viés, mas ao mesmo tempo isso apaga um pedaço da história. Então, gente, o que traz pra gente esse trecho, né? Como ela cria, vamos tentar imaginar a história, a situação. Como ela cria representações de mulheres negras em sistema de IA, ela percebeu que não pode usar a palavra escravo, né? E por quê, né, gente? Porque algumas empresas passaram a proibir essas palavras, como escravo e fascista, né, para atenuar preconceitos raciais e imagens ofensivas. Então, gente, ela queria, né, poder usar essas palavras porque faz parte da nossa história, porém essas ferramentas, tentando corrigir o preconceito, né, tentando evitar que haja o preconceito, eles
proíbem que sejam utilizadas essas palavras. Então, isso e acaba apagando a história, né? Na verdade, eles acabam, segundo esse trecho, nos dá a entender que eles acabam negando a história, né? Dizendo que não aconteceu para evitar o preconceito. Então, que aí, gente? Isso é arbitrário? Isso é contraditório? É fragmentário ou é discriminatório? O que vocês marcaram na prova? Então, gente, eu concordo com o Gabarito que é contraditório, né? Por quê? Ao mesmo que isso é uma contradição. Para evitar o preconceito, eles simplesmente subiram com as palavras, né? Ao invés é, de definir essas palavras, né? De fazer um trabalho aí para que essas palavras sejam usadas no contexto correto, eles simplesmente tiraram essas palavras para. Então ficou uma coisa contraditória, né? Ok? Consegui explicar? Vamos para a próxima. No oitavo parágrafo, o tipo de organização textual predominante é. Quem sabe aí tipo de organização textual? Lá no nosso curso, completão para professor, que tem disciplinas pedagógicas, tem disciplinas específicas, tem legislação, tem língua portuguesa, tem tudo lá no nosso curso. O tipo de organização textual predominante tem lá na pastinha de interpretação de texto, que tá bem legal. Depois vocês, né, quem tiver a fim aí de estudar, é um produto que vocês vão. É vitalício, né? Não tem prazo, tá? E vai te ajudar em muitos concursos aí. Mas vamos lá, gente. A gente tem aqui o tipo injuntivo, o tipo narrativo, o tipo descritivo e o tipo dissertativo. Vamos ler o parágrafo. Vivemos num momento histórico de alerta para o futuro digital. Devemos levantar questões urgentes sobre o que escolhemos lembrar. Quem é representado nos arquivos digitais e como a IA pode remodelar nossa compreensão da história e identidade. Diante dessas ameaças, é urgente questionar quem será representado nos arquivos digitais e como a IA poderá remodelar a compreensão sobre história e identidade. É preciso defender a diversidade, regulamentar as tecnologias e proteger memórias e culturas contra o apagamento digital, né? Então, esse texto nos traz o que? Ele é narrativo, ele está narrando, fazendo uma narrativa. Injuntiva é quando a gente dá ordens, né? É um texto que ele é enfático no que se tem que fazer. O descritivo é quando você simplesmente descreve alguma coisa sem dar a sua opinião. E o dissertativo é uma dissertação de mestrado, né? Que você fala sobre um assunto, que você tem aí suas citações, né? Você não coloca a sua opinião, tá? Então vamos lá. Esse texto aqui, ele tá me trazendo algumas palavras que eu preciso analisar para eu conseguir dar essa resposta, certo? Então eu tenho lá, ó, vivemos num momento histórico, ó, o escritor, ele fala vivemos, né? Então ele coloca aí na primeira pessoa do plural, ele se engloba, né? Vivemos, nós vivemos. Devemos levantar questões urgentes. Então agora a gente já sabe o que é, né? Devemos. Diante dessas ameaças, é urgente questionar, né? Ele é enfático, ele traz a opinião dele e ele diz que nós temos que fazer também, ó. É preciso defender a diversidade, regulamentar tecnologias, proteger memórias e culturas. Então ele traz, né, essa carga de obrigação, de que todo mundo tem que fazer, né? Ele traz a opinião também dele e diz o que nós temos que fazer. Quando diz o que nós temos que fazer, a gente tem um texto injuntivo, tá? Então a resposta certa é a letra A, injuntivo, bate direitinho com o gabarito. Questão 10 e última, que seria a 30, tá, da prova. Se não agirmos agora, arriscaremos perder muito mais do que dados. Perderemos parte essencial do que nos torna humanos. Para manter o paralelismo semântico, ao alterar a conjugação do verbo agir para o pretérito imperfeito do modo subjuntivo, vou até marcar aqui, gente, ó, pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Os verbos sublinhados deverão ser conjugados no seguinte tempo e modo.
Então, primeiro eu preciso entender dos tempos verbais. Quais são os tempos verbais, né? Eu sei que eu tenho modo indicativo, subjuntivo e imperativo. No indicativo, a gente tem lá, ó, pretérito perfeito, presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. No subjuntivo, a gente tem presente do subjuntivo, que é quando a gente coloca o que eu faça, que tu faças, né? Então a gente tem aí um que, né? Um período maiorzinho. E esse é o presente, o futuro. Futuro não, desculpa. O pretérito imperfeito. Se eu fizesse, se tu fizesses, se ele fizesse, tá? E o futuro do subjuntivo é quando. Quando eu fizer, quando tu fizeres, quando ele fizer, tá? Aqui, nesse caso, eles estão pedindo pra gente o verbo agir, que tá aqui, né? Então, fica assim. Se eu quero colocar no pretérito imperfeito, é se eu fizesse, né? Então, se não agíssemos agora, arriscaríamos perder muito mais do que dados. Perderíamos parte essencial do que nos torna humanos. Então, esse arriscaríamos, ele é o futuro do pretérito. O futuro do pretérito é aquele que nós iríamos fazer, mas não foi feito, não aconteceu. Se eu falar para você, eu vou à praia, é futuro do presente, certo? Eu vou, com certeza. Agora, eu ia, né? Eu iria seria se não tivesse acontecido alguma coisa, eu iria. Então, nesse caso aqui, a gente vai usar o futuro do pretérito, porque a gente vai mudar aqui o se não, o agir, né? Que iria ficar. Se não agíssemos agora, arriscaríamos e perderíamos. Então, a resposta nesse caso é futuro do pretérito do indicativo, ok? Para ficar no futuro do subjuntivo, teria que ficar quando, não cabe aqui, né? Porque a gente já conjugou no modo pretérito imperfeito, no modo subjuntivo. Depois, pretérito mais que perfeito é ara, era, ira, né? Perdera, amara, não cabe aqui também. E né? Então a gente falaria, o futuro do subjuntivo não cabe, presente do subjuntivo, que eu arrisque, né? Então ficaria, se não agíssemos agora, que eu arriscasse, arriscasse, né? Então que eu arrisque, não cabe, não dá nem pra gente falar, tá bom? Então a resposta certa é a letra C. Futuro do pretérito do indicativo. Espero que vocês tenham aí compreendido as explicações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.